Tá gravando? Tá. Beleza. Deixa eu só... Ok, tá funcionando. Tá. Eu vou fazer, pessoal, rapidinho um super resumo de transformada Z, porque a gente teoricamente só falta falar um assunto que a gente vai ver agora. Tá? Mas só lembrando da definição, transformada Z de uma função f de n, né? Então, tem transformada Z de uma função f de n, a gente representa por um f grande de Z. Esse somatório aí de n igual a zero até mais infinito de cada um dos termos da sequência z elevado a menos n, onde esse z aí é um número complexo, tá? Então, se isso aí é um somatório de n até infinito, esse n vai sumir, digamos assim, e vai ficar só uma função de z mesmo, tá? E é uma função complexa que nem Laplace, né? Igualzinho a Laplace, só que para sinais discretos. Inclusive, esse aqui também é unilateral, para não ter problema com regime de convergência, etc. A gente fez algumas aí. A transformada Z inversa é dada por isso aqui, mas a gente não vai usar. A gente vai usar a tabela, certo? E a gente viu várias propriedades da transformada Z, né? Então, a gente viu linearidade, deslocamento para a direita, a gente já fez isso aqui, né? São as propriedades. Algumas são mais importantes, o deslocamento de uma unidade, de duas unidades, né? E notem, quando você faz deslocamento de uma unidade ou duas unidades, né? Quando a sequência é uma sequência que existe, porque normalmente a gente faz transformada Z de sequências causais, então elas só começam em zero, certo? Então a gente nunca se preocupa com os valores negativos. A sequência causal só tem valor em 0, em 1, em 2, etc. Mas você pode ter uma sequência não causal, né? Que, por exemplo, começa em menos 1, e aí você desloca ela uma unidade, por exemplo. Quando você vai deslocar ela uma unidade, o que vai acontecer? Na hora que você fazer a transformada Z, aquela unidade que estava no passado, digamos assim, ela passa a ser presente, certo? Então, na hora de você fazer a transformada Z, você tem que considerar aquilo ali. Mas é um saco, né? Você já fez a transformada Z para todos os termos dela que estão no futuro, digamos assim, e vai ter que fazer novamente, né? Então, tem uma fórmula que relaciona a transformada Z, né, e o deslocamento, tanto para a direita como para a esquerda, certo? A gente demonstrou essa fórmula, mas o importante é que vocês saibam usar, certo? Vocês saibam usar. Quando não tem sinal, quando não tem valor nessas sequências de valores negativos, menos 1, menos 2, essa parte aqui some, tá? Então, se você desloca uma unidade, você pega a transformada Z original e divide por Z, que é só multiplicar, ó, por Z menos 1, estão vendo ali? Ó. Ok? Por Z menos 1. Se você pega a transformada Z e desloca, desculpa, você pega a sequência e desloca de duas unidades e não tem nada no passado, é só pegar a transformada Z da sequência normal, sem deslocamento, e dividir por Z ao quadrado, que é multiplicar por Z a menos 2. Isso está nas fórmulas, né? Então você pode também deslocar para a esquerda, e quando desloca para a esquerda, aí aparece uns valores, né, de 0, de 1, né, multiplicados. A gente vai mostrar isso aqui. Na verdade, a gente fez a transformada Z da sequência A elevado a n, causal U de n, e encontrou que é Z sobre Z menos A. Né? Sabendo isso aqui, você praticamente sabe a transformada Z de um monte de outros valores, tá? Por exemplo, se você quer saber a transformada Z de um cosseno de n vezes de n, por exemplo, tá? Pode ser até um cosseno de n mesmo, né? Mas normalmente é um n vezes uma constante, certo? Aí você transforma isso aqui numa exponencial, né? Porque, lembra, cosseno de θ é e elevado a jθ mais e elevado a menos jθ dividido por 2. Então você consegue transformar isso aqui, ó,
numa exponencial em n, né? Porque o θ aqui agora vai ser o quê? Vai ser um jt vezes n. E o que é e elevado a jt? É como se fosse o a. Então vai ser o a elevado a n. Então vai ser e elevado a jt. Então é z sobre z menos e elevado a jt. Porque esse a aí pode ser um número qualquer, real ou complexo. Tá? Então a gente mostra aqui para que precisa saber transformar da z de cosseno, de seno. Primeiro, pode ter uma sequência assim. Segundo, que a gente vai ver quando a gente vai fazer a transformada z inversa, que quando vai aparecer que nem transformada de Laplace. Lembra que aparecia, você tinha que fazer expansão em frações parciais? Aí tinha os termos que eram normais, os termos S mais 1, S menos 1, S mais 2, S menos 2, era tudo raiz real. Mas tinha os termos com raiz, porque você só pode, quando você faz expansão em frações parciais, as frações parciais ou vão ser de grau 1, quando é S mais alguma coisa, ou aqui no caso quando é Z, Z mais alguma coisa, ou vão ser de grau 2, quando você não consegue transformar em... O que é um grau 2? Não são duas de grau 1 multiplicadas? Então, peraí, então se tem de grau 2, você transforma em duas de grau 1. Se você não consegue transformar duas de grau 1 quando as raízes são complexas, não dá, vai aparecer grau 1, mas com raiz complexa, aí tem que manter o grau 2, certo? E aí, grau que eu estou falando, o grau dos polinômios, tanto em Z como em S, como a gente fazia lá em Laplace. Lá em Laplace, quando era raiz complexa, a gente não usava uma fórmula lá que tinha os raízes, etc. e tal. Aqui também tem. Então não precisa nem saber de onde vem essa fórmula, vem do cosseno, vem do seno, tá? Então não é muito importante assim, digamos assim, tá? Então aqui ele mostra isso, né? Tem umas coisas interessantes que são multiplicações, é que nem Laplace, cara. Laplace lá você multiplicava você derivava, aí multiplicava por S, lembra? Tinha uma informação lá, você multiplicava por S quando você derivava, né? Por exemplo, você fazia a transformada da derivada e dava S vezes, e aí tinha que saber qual era o valor do zero, essas coisas, tinha lá tinha tal teorema não tinha lá um valor inicial lá, você tinha que saber na derivada do zero. Se fosse a segunda derivada, tinha que saber a derivada, se fosse a primeira derivada, tinha que saber o valor da função em zero. Se fosse a segunda derivada, tinha que saber o valor da função em zero e a derivada da função em zero, e assim por diante. Aqui tem coisas semelhantes, então multiplicar por n aparece derivada, multiplicar por n ao quadrado aparece derivada duas vezes. Isso a gente vai ver, a gente vai usar isso aqui, tá? A gente vai usar isso aqui, tá? Aqui também tem uma propriedade que eu provei, é que vocês não devem ter visto, alguns não vieram, porque estão lá nos vídeos, eu não coloquei os vídeos, vou colocar, mas que é o somatório da sequência. Como assim o somatório? Em vez de você pegar a transformada, você quer saber, por exemplo, qual é o somatório de todos os termos de uma sequência até um valor de n, por exemplo, tá? Até um valor n, tá? Até esse valor aqui, ó, n, tá? Você quer saber qual o valor do somatório de todos os termos. Aí você simplesmente pega a sequência, faz a transformada z dela toda e multiplica por... Desculpa, você quer saber o transformada z disso aqui, né, do somatório. Por que isso é importante? Vamos supor que você queira descobrir qual é o valor do somatório. Você pode encontrar a transformada z da sequência, certo? E aí você multiplica por z sobre z menos 1, que está ali. Você vai ter você vai ter a transformada z de toda a soma, certo? E aí você faz o quê? Aí você faz a transformada inversa, você tem o valor que você quer, tá? É bem interessante para alguns problemas que vocês vão ver, tá? Bem interessante mesmo, tá? A convolução no tempo discreto eu já fiz isso em sinais 1, né? Mas é igual. Qual é a diferença de convolução no tempo contínuo e convolução no tempo discreto? Quando você faz a convolução no tempo contínuo, você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui. No tempo discreto, você tem uma coisa parecida, só que não tem uma integral, né? É um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, y de n menos k. Certo?
E é semelhante, a gente até pode fazer isso aqui quando você tem a sequência, você consegue fazer essa convolução, mas a gente sabe que a convolução sempre é complicada, tanto em tempo discreto como em tempo contínuo. Então o que a gente fazia para fazer convolução em tempo contínuo? Tinha que inverter, deslocar, etc e tal, e dava um trabalhão. Aí quando a gente aprendeu a transformada de Laplace, a gente viu que não precisava fazer isso. Era só fazer a transformada de Laplace da convolução, que dava a multiplicação das transformadas de cada uma dos valores, digamos assim, das sequências, dos sinais. Agora é a mesma coisa, se você pegar a transformada z de x de n, y de n, vai dar x grande de z vezes y grande de z. Aí se você tem as duas sequências, né, o que você faz? Você faz a transformada z da primeira, faz a transformada z da segunda, multiplica. Aí você vai ter a transformada z da convolução. Faz a transformada z inversa, se encontrou a convolução. Muito mais fácil que fazer somatório aí infinito, etc. Tá? É mais complicado fazer somatório infinito. Tá? Então é isso, né? A gente vai usar essa regra aqui. Tá? Transformada z de convolução e multiplicação. A gente vai usar mais na verdade para encontrar função de transferência, que a gente viu também isso em Laplace. Tá? Eu vou dar uma relembrada. Tá? Na verdade, o que interessa para a gente, aqui está a demonstração, tem também o teorema do valor inicial. O teorema do valor inicial, cara, nem precisa. É muito fácil encontrar o valor inicial sabendo qual é a transformada z. Mas o teorema do valor final é interessante. Para que serve o teorema do valor inicial e o teorema do valor final? Não sei se vocês vão lembrar lá de Laplace. No valor inicial, para você saber, por exemplo, onde começa um sinal. Aqui também é onde começa uma sequência, que você vai pegar o valor da sequência. Ah, mas eu não sei qual é a sequência? Não, você só tem a transformada z dela. Você vai usar o teorema do valor inicial e o teorema do valor final quando vocês têm a transformada z, não é quando você tem a sequência. Você tem a sequência, não precisa, você já sabe qual é o valor inicial e qual é o valor final, né? Ah, mas para que serve isso? É porque às vezes você quer saber quando é que começa o valor inicial, para saber se, por exemplo, é um valor muito alto e decaiu, alguma coisa assim. Por exemplo, você tem um valor inicial, você usa o teorema do valor inicial para encontrar. Qual é o teorema? Ele diz que o teorema do valor inicial diz que quando faz o limite de z, quando z tende a infinito, né, vai dar o valor inicial, certo? Então o que vai acontecer? Você sabe, por exemplo, sei lá, se você tem uma transformada z lá que é z ao quadrado menos 4 sobre z ao cubo mais alguma coisa. Como o grau de cima é menor do que o grau de baixo, se você fizer o z tendendo a infinito, essa coisa vai tender a zero, né? Quando você fizer o z tendendo a infinito. Se você vai tender a zero, você sabe que o valor inicial é zero, né? Mas, por exemplo, a transformada z deu um 2z ao cubo sobre 3z ao cubo mais 2z ao quadrado mais alguma coisa. Aí você pega a divisão, né? Quando o z tender a infinito, vai dar 2 sobre 3, entendeu? Que vai ser o valor quando o z tende a infinito dessa fração, né? Quando o z tende a infinito, a fração é um polinômio em cima e um polinômio embaixo, você só pega os dois maiores graus, certo? E divide, né? Esquece os outros graus, porque não interessa nada, né? Porque tende mais rápido, é infinito, aquilo que vocês... na verdade, quando você faz esses limites, você tem que dividir todo mundo pelo z, né? Aí quando z tende a infinito, quando você divide todo mundo por z ao cubo, em cima vai ficar 2, embaixo vai ficar 3, né? Só que em cima vai ficar 2 mais alguma coisa que dividido por z, mais alguma coisa dividido por z. Quando você fizer o z tendendo a infinito, todas aquelas coisas divididas por z vão dar 0, em cima vai sobrar só o 2, embaixo vai sobrar só o 3 e acabou, certo? Bom, mas o teorema do valor inicial é meio bobo, mas o teorema do valor final é legal, por quê? Porque você justamente sabe qual é o valor final daquela sequência, então você pode saber se a sequência está crescendo, decrescendo, né, alguma coisa do gênero. É interessante, tá? A gente fala que o teorema do valor inicial para f de zero não precisa nem fazer isso, né? Vocês vão ver que é sempre a divisão, vocês vão ver como é que funciona, tá? Então, agora tem aqui umas transformadas, eu fiz uma transformada aqui, e o que interessa para a gente, na verdade, ó, tá vendo? Aqui tem transformada de cosseno, de seno. Essas aí você só usa quando você precisa trabalhar com raiz complexa.
Então não é necessário fazer isso, porque a gente vai usar o quê? A gente vai usar essa tabela. Isso aqui vocês vão receber na prova, tá? Essa tabelinha. O que tem essas tabelas? Do lado esquerdo, tem as transformadas de algumas funções. Por exemplo, ó, aqui é delta de n menos k, que é o delta de n deslocado para a direita. Deslocado para a esquerda, quando eu fizer a transformada transformada z unilateral, vai dar zero, né? Porque o delta de n só existe em zero. Se eu desloco ele para a esquerda, quando eu multiplicar e fizer o somatório começa em zero, então tudo é zero, né? Entendeu o que eu estou falando? Por quê? Porque se o delta de n está aqui, e eu vou fazer para vocês aí, vou fazer isso aqui, ó, deslocar para a esquerda, não é? Como a transformada z é daqui para cá, quando você multiplicar por z, vai tudo que é aqui, ó, isso aqui é 1, depois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando fizer isso aqui, ó, tudo aqui vai ser zero, certo? Vai dar zero, né? Mas delta de n, por exemplo, quando k é igual a zero, ou seja, o delta de n, né? Quando k é igual a zero é o delta de n. Aí vai dar a transformada z elevado a menos k, ou seja, vai ser z elevado a menos 0, vai dar 1. E é justamente, né, porque é só um termo que vai dar. Ó. Quando você vai fazer o somatório, você vai pegar o termo n igual a 0, concorda? Né? Então vai ser delta de 0 é o delta de n quando n é igual a 0, que é justamente, quem é o delta de n? Só lembrando, né? Delta de t é aquela coisa complicada que a gente sabe. T de é infinito, é integral, não sei o quê. Mas delta de n é fácil pra caramba. Delta de n é isso aqui, ó. Vale 1 em 0 e o resto é 0. Tá? E o resto é 0. Então é fácil pra caramba o delta de n. Simplesmente vale 1 em 0 e o resto é 0. Tá? Vale 1. Tá? Se você fizer a transformada z dele, vai ser 1 vezes z elevado a 0, mais 0 vezes z elevado a menos 1, mais 0 vezes z elevado a menos 2, e assim por diante. Quanto é que vai dar? Vai dar 1. Certo? Se a gente deslocar ele para cá, vai ser o tempo todo 0 vezes z elevado a 0, mais 0 vezes z elevado a menos 1, então, ou seja, vai ser 0. Tá? E assim por diante. O U de n, né, é z sobre z menos 1. Na verdade, a gente pode fazer essa transformada aqui, é fácil, né, mas a gente pode fazer, por exemplo, o U de n sendo a transformada que a gente sabe qual é, que a gente calculou em sala, que vocês não viram, alguns podem não ter visto, mas é a transformada de a elevado a n U de n. Isso aqui você faz um somatório, não é complicado, que é z sobre z menos a. Quem é U de n? Você concorda comigo que 1 elevado a n é sempre 1? 1 elevado a n é sempre 1 quando n é um número inteiro. Então, se você fizer a transformada de a elevado a n, é a mesma coisa que você fazer a transformada de a elevado a n U de n, é a mesma coisa que você fazer a transformada 1 elevado a n U de n, onde a é igual a 1, certo? E 1 elevado a n é sempre 1, então 1 vezes U de n, o tempo todo é U de n mesmo, então a transformada do U de n é z sobre z menos 1. Por quê? Porque é como se fosse a transformada de z sobre z menos a quando a é igual a 1, certo? A gente vai ver isso, algumas coisas a gente vai fazer aqui, usar essa tabela, e aqui estão as propriedades que a gente vai usar, certo? Eu agora só vou fazer problemas, digamos assim, tá? Em vez de... Porque a teoria, teoricamente, está toda aqui nessa tabela. Eu já passei nas aulas anteriores. A única coisa que eu não passei nas aulas anteriores é o que a gente chama de método da transformada de Laplace, transformada Z inversa, usando a divisão longa, que eu vou explicar como é que funciona, tá? Ela é muito específico, esse método de transformada Z inversa. Ele dá todos os valores que você quer da sequência, mas ele te dá na ordem. Então, se você quiser fazer a transformada inversa para encontrar um termo muito grande, por exemplo, o, sei lá, centésimo termo de uma sequência, esse método não é viável, tá? Mas se você quer encontrar só, por exemplo, os 3 primeiros termos de uma sequência, ele é totalmente viável. Eu vou mostrar como é que se faz, tá? Beleza, ok. Então, vamos pegar aqui, usando essas propriedades e usando... Eu vou fazer alguns exercícios, tá? Deixa eu voltar aqui, vou mudar essa coisa aqui para nossa aula aqui de... Tá gravando? Tá. Para nossa aula de hoje, tá? Então, como é que a gente usa, então,
aquela tabela e como é que a gente faz exercício transformado a Z, né? Vamos ter uma ideia aqui. Então, como é que funciona, né? Qual é a diferença do sinal discreto para o sinal contínuo? A diferença do sinal discreto para o sinal contínuo, o nome já está dizendo. Sinal discreto é uma coisa para tempo discreto, sinal contínuo é para tempo contínuo. Então, você não vai trabalhar, por exemplo, com uma integral. Você vai trabalhar com uma... Até você vai trabalhar com uma integral se você quiser fazer transformada inversa, mas você não vai fazer usando essa integral nunca. A gente vai usar sempre tabela. É que nem Laplace, ninguém faz, tá? Então, olha só. Entra um sinal qualquer no seu sistema e sai um sinal que é a resposta do seu sistema àquela entrada, certo? Ok? A gente sabe de sinais 1 que o sistema como um todo é caracterizado, a característica do sistema é dada por um sinal chamado H de N, que é chamado de resposta ao impulso. Ou seja, se eu conheço a resposta ao impulso de um sistema, o que é a resposta ao impulso? É quando você entra no sistema um impulso, um delta de N, o que sai é o H de N. Então, você pega lá um impulso discreto, coloca no sistema. Aliás, impulso discreto é fácil de trabalhar. É a diferença do impulso contínuo, que você tem um valor infinito em zero. O discreto vale 1, tá? Então você pode usar muito computador para trabalhar. Processamento digital de sinais, você só usa tempo discreto, tá? E é basicamente o que você, como engenheiro, vai trabalhar. Você não vai trabalhar em tempo contínuo. Ah, não vai trabalhar em tempo contínuo? Não, você vai trabalhar em tempo discreto. Mas como assim, meu sinal é em tempo contínuo? Sim, você vai amostrar o sinal, vai transformar ele em tempo contínuo em tempo discreto. Quanto maior for a sua frequência de amostragem, melhor vai ser a qualidade da sua amostragem, certo? Ok? Porque não adianta mostrar, por exemplo, o sinal tem, sei lá, 50 kHz, né, de frequência ali. Se você amostrar numa frequência de 1 Hz, uma amostra por segundo, você não vai conseguir pegar todos os valores do sinal, né? E aí tem um negócio chamado teorema da amostragem, que fala que para você amostrar com qualidade, você tem que amostrar pelo menos numa frequência que seja 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, tá? Então, por exemplo, se a frequência do sinal é de 10 kHz, você tem que amostrar em 20 kHz. É por isso que vocês provavelmente nenhum de vocês já usou o sinal no... Como é que é? O gravador de som do Windows. Pouca gente já usou isso. Gravador de som até do celular o pessoal usa pouco, né? Às vezes eu já usei bastante o gravador de som do celular, porque você já usou bastante, porque eu, como falei para vocês, acho que eu já falei para vocês que eu já trabalhei como imprensa, né? Então, às vezes você vai fazer uma entrevista, o cara fala rápido pra caramba, principalmente entrevista em inglês, né? Aí você bota lá para gravar, para depois poder escutar com calma e entender o que o cara falou, né? Se você perdeu alguma coisa. Então, quando você faz essa gravação, o que acontece? Pode ver lá que ele oferece várias taxas de amostragem. Quanto maior for, melhor. A taxa máxima que ele vai te permitir é de 44 kHz. Por quê? Porque para som está perfeito. Porque a maior frequência que você consegue distinguir é de 20 kHz. Então, a gente pode dizer que o som que interessa para a gente está limitado em 20 kHz. Se você mostrar em 40, já está bom. Por que ele usa 44? Porque a gente é engenheiro, né? Então a gente bota 10%, né? Para garantir que não vai dar merda, né? Então, 44 é por causa disso, né? Ok? Mas tudo bem, eu estou falando isso só porque veio o assunto. Oi? Taxa de Nyquist, exatamente. Nyquist. Não, na verdade você pode ter até mais em alguns casos, né? Mas o que eu falo é que acima de 40 kHz, para o seu ouvido não vai fazer muita diferença na hora de você fazer a conversão inversa,
É isso que eu estou falando. Por quê? Porque a maioria das pessoas não ouve nem 20 kHz, cara. Vocês, e você sabe que quando você vai ficando velho, você não ouve mesmo. É um problema fisiológico, tá? Então, por exemplo, tem frequências que vocês ouvem que eu não ouço de jeito nenhum, né? Porque o ouvido de vocês ainda está muito novo, né? Meu ouvido, já daqui a 2 anos vai ser ouvido de idoso, né? Porque eu já tenho 58, né? Então é complicado, né? Você começa a não ouvir alguns graves, certo? Desculpa, graves não, agudos, né? Agudos. Mas tem gente que estoura o ouvido antes de... Eu conheci um cara que tinha, quando eu conheci ele tinha 30 anos, ele já não ouvia nem acima de 10 kHz, né? Ele era um cara que foi fazer IME, na época os militares entravam no IME e... Como assim, na época os militares entravam? Porque agora todo mundo que entra no IME é militar, durante o IME. Depois, quando termina, pode continuar no exército ou vai sair. Na minha época, todo mundo que entrava no IME, no concurso padrão, era civil. Você só fazia o primeiro ano como militar para dizer que serviu ao exército. Certo? Serviço obrigatório, exatamente. Só que, no terceiro ano, ou seja, quando começa a parte profissional, vinha um pessoal da academia, vinham os militares, eles se juntavam a gente. Então era um pessoal mais velho, pessoal que já era primeiro tenente, etc. Entrava, inclusive no IME, quase todos eram promovidos a capitão, né? Então era um pessoal mais velho, já tinha 30 anos, não sei o quê. E aí tinha um cara que era de cavalaria, cara. Cavalaria, ninguém usa cavalo, quer dizer, usa até nos desfiles, etc. E até usa no quartel, mas é mais uma coisa simbólica. Cavalaria é a parte que vai trabalhar com o transporte de equipamentos e de pessoal. Então, carro de combate, tanque, etc. é cavalaria. Pô, cara, você não tem ideia do que é um tiro de obus, né? De canhão, que a gente chama, né? É alto demais, cara. O barulho é ensurdecedor, certo? Entendeu? É muito alto. Se um dia tiver a oportunidade de escutar, por exemplo, às vezes salva de tiros, quando tem autoridade, o cara treme tudo, dispara alarme, negócio absurdo. Agora você imagina esse barulho todo dentro de um tanque. Tem que usar protetor auricular. Só que aqueles protetores auriculares do exército que já venceu em 1950, esses caras que vão trabalhar na cavalaria aí, esses ficam surdos, cara. Os caras ficam surdos mesmo. Esse cara era um desses casos aí. Eu lembro dele bem. Era um gaúcho, assim, cara, ele não escutava. A gente colocava a frequência no laboratório. Você já pegou o gerador de som no laboratório, gerador de frequência? Você vai escutando ele afinar o apito, não é? Então você vai escutando. Aí vocês vão escutar 12, 13, 14. Eu, por exemplo, quando chegar em 15, eu já não vou escutar bem. Vou escutar só um ruidinho. Vocês ainda vão escutar o apito. E tem muitos de vocês que vão escutar até os 20 kHz, tá? Cara, se chegava no 10 lá, o cara, oi? Ele não escutava nada, cara. Nada. Estourou o ouvido. Não tem mais, sabe? Já não consegue. É normal isso aí, em cavalaria. Os caras ficam meio surdos. Cara novinho, cara. 10 não é tão... não. Assim, não, 10 a 10 é um pouquinho agudo, né? Entendeu? O brabo é o cara que não consegue escutar 1 kHz, que é a frequência de voz, etc. Aí é complicado demais, entendeu? Né? Aí o cara tem que realmente usar aparelho, etc. Tá? Complicado. A velhice causa isso porque você não consegue mais, ele não vibra com tanta... exatamente, ele começa a ficar mais lento. Tem um amortecedor, por isso você perde alta frequência. É fadiga mesmo. É questão de... É que nem músculo. Você pega o músculo até, sei lá, um homem até os 40 anos, digamos assim, o cara está lá. Você pode criar a máscara. Acima disso, o cara vai ter que usar anabolizante, ou então vai ter que trabalhar aquilo ali 10 vezes mais. Você perde massa muscular, é complicado. Bom, falando um monte de coisa, estou falando aqui, né, tem a ver com isso, né? Então, quando você trabalha com sinal discreto, você tem a saída aqui, vai ser a convolução da entrada com a resposta ao impulso, por isso que a resposta ao impulso é importante, certo? Vai ser a convolução da entrada com a resposta ao impulso. E
encontrar a resposta ao impulso, no caso de sistemas discretos, nem é muito complicado. Nem é muito complicado. Mas também não pode dizer que é muito fácil. Às vezes é complicado, sim. Depende do sistema. Tá? Bom, para que a gente vai usar isso aqui? Na verdade, muitas das vezes eu quero saber como é que você encontrar. Eu vou saber uma determinada saída do sistema. Vamos supor que eu sei qual é a resposta ao impulso. Qual é o H de N? Se eu sei qual é o H de N, eu posso usar a transformada Z para encontrar o H de Z, certo? Se eu pegar o H de Z, né, e multiplicar pelo X de Z, quem é o X de Z? A transformada Z do X de N. O que eu vou ter? Eu vou ter o Y de Z. Por que multiplicar vai dar o Y de Z? Por causa daquela propriedade que eu falei para vocês. Transformada da convolução é a multiplicação das transformadas. E aí, se eu encontrar o Y de Z, basta fazer o quê? Basta fazer o Z elevado a menos 1 do Y de Z, né? Que eu vou ter o Y de N. É assim que a gente descobre a sequência. Como é que você descobre a sequência? Você pode, por exemplo, você quer saber qual é a saída de um determinado sistema, né? Às vezes o sistema não é dado o Y de Z, né? Desculpa, não é dado o H de N, nem o H de, se não é dado o H de N, não é dado o H de Z, né? E você não tem como descobrir né, fazendo a convolução, certo? Mas você consegue descobrir usando o H de Z ou até o H de N, fazendo a convolução depois. Como você pode fazer isso? Vou mostrar agora num exemplo, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Ó, esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é o típico problema que vocês vão encontrar com transformada Z, certo? Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu roubar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Sei que vocês vão ver aqui, ó. Sequência de Fibonacci. Tô sem internet. Eu tava com. Foi mal. Eu vou pegar aqui, vou roubar a internet do celular. O 5G aqui. Tava com, que deve ter caído aí a internet da UEM. Pelo menos a gente tem ar-condicionado. Não tem internet, mas tem ar-condicionado. Olha, esse ponto de acesso no celular, eu criei quando eu tinha um Samsung Note 8. Olha lá. Agora eu tenho um S24. Olha lá, olha o nome. Olha o nome. Eu criei quando eu tinha um Samsung Note 8. E aí o que acontece? Você vai fazendo upgrade, a Samsung guarda as suas configurações na nuvem dela. E ela vai buscando as configurações todas. Então... esse não é o que explodia, não. O explodia é o Note 7, né? Esse é um depois. Oi? Esse é um depois daquele que explodia, né? O explodia era o Note 7. O Note 7. O Note 7 eu não cheguei a comprar, não. Acho que eles recolheram também. Sim, eu peguei como é que é? Eu peguei um avião nos Estados Unidos, né? Que na época do Note 7, que eles perguntavam para os passageiros: se algum passageiro aqui tem um celular Note 7, não sei o quê? Se tivesse, eles pegavam o celular e botavam lá na frente, o cara não podia nem usar. É verdade, eu peguei. Né? Você sabe por que era? Vocês lembram que eles depois descobriram qual era o problema? Você sabe qual era o problema? É que eles quiseram diminuir ao máximo o tamanho do celular, né, e deixar o peso menor. Aí a bateria, ela dilatava com o calor, porque a bateria, quando está carregando, quando está sendo muito utilizada, ela esquenta. Vocês sabem disso, né? Jogar joguinho, vocês não sabem que ela... Não é só o processador que esquenta, a bateria também, ela começa a gerar muito, ela esquenta. Aí ela dilatava, né? E aí lá dentro da bateria, aí lá de fora de onde ela encaixava,
não tinha espaço para ela dilatar. Aí ela encostava assim, digamos assim, ela começava a dilatar dentro e encostava duas plaquinhas lá, fazia um curto, pronto, explodia, né? Caraca, muito louco, né? Que? É, deu, pô. É. E agora não compensa trocar o acesso porque você já está configurado em todos os outros aparelhos, né? É que nem senha de Wi-Fi. Ah, encontrei aqui, desculpa. Fala. É. Já está configurado nos computadores, né? Tem que configurar tudo. Aqui, ó. Ele fala, ó, qual é a sequência de Fibonacci? Ó, eu vou escrever aqui. Peraí. Eu vou escrever aqui, depois a gente já volta. Ó, y de n é igual a y de n menos 1 mais y de n menos 2. Basicamente é isso, tá? E o f de 1, o y de 1 é igual a 1. Fala. Ah, não, eu vou colocar, não, eu só estou mostrando aqui, ó. Tá, não, eu sei que não tá aparecendo, eu só estou copiando. Tá? Eu só estou copiando, né? Você quer dar uma outra aí? Na verdade, ó. Que fala aqui. Não, eu sei. Sabe o que eu estou fazendo? Tá vendo aqui, ó? Da fórmula matemática, tá vendo aqui, ó? Agora eu vou voltar aqui, galera. Só um instantinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui, pronto. Apareceu agora. Tá vendo aí? É porque eu vou usar isso agora, né? Na verdade, eu vou usar isso agora. Na verdade, o que eu quero agora? Na verdade, o que eu quero agora, eu não vou fazer, eu vou depois fazer um problema semelhante, mas eu vou agora encontrar o y de n, uma fórmula geral para y. Ah, mas você já encontrou, Abel, está aqui. Só que essa é uma fórmula recursiva, concorda? Se eu quiser que vocês... Beleza, valendo um ponto na prova, encontrem o y de 157. Pode começar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês vão ter um trabalho grande, certo? Então, aqui no caso, é uma sequência causal. Aqui é uma sequência causal, tá vendo? Começa em 0. Começa em 0, o valor de 0 é 1, então é 0. Depois, o valor de 1 é 1, é 0. Aí, o que vai acontecer? Ó? Y de 2. O que vai ser? Vai ser y de 1 mais y de 0. Concorda comigo? Pela fórmula aqui. Não é? Então, vai ser 1 mais 1 vai ser... Aqui é 1, tudo 1, né? Desculpa. 1. E aqui é 2, certo? Agora, y de 3, o y de... Aqui é 0, aqui é 0. Vou botar, tem outra cor. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Quando for o 3, o que vai dar? 2 mais 1, 3. Certo? Quando for o 4, vai ser 3 mais 2, 5. Quando for o 5, tá entendendo o que eu estou falando? Vai ser 5 mais 3, 8, 13, 21, né? E assim por diante. Legal? Porém, vocês têm a fórmula, mas se eu quiser que vocês encontrem o y de 157 em 5 minutos, mesmo que vocês com calculadora aí, vocês vão ter dificuldade de fazer, concordam comigo? Vocês vão ter dificuldade de fazer. Agora vamos tentar usar, né? Eu vou até pegar isso aqui, botar lá embaixo. Vou copiar. Colar aqui. Olha que legal que a gente pode usar, como é que a gente... Esse tipo de coisa, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Claro, a gente está no nível de graduação, tá? Mas, se vocês forem, e muitos de vocês podem ir para essa área, forem trabalhar, né, no mercado financeiro, porque eles pegam muitos engenheiros, eles adoram engenheiros eletricistas. Por quê? Porque eles são os engenheiros eletricistas, por exemplo, que tem essa disciplina de processamento de sinais discretos, que tem a disciplina de, por exemplo, transformada a Z. Por quê?
O mercado financeiro precisa disso, porque, galera, o índice, né, da bolsa, do dólar, ou qualquer coisa relacionada ao mercado financeiro é um índice discreto. É o valor no dia, no outro dia, isso tanto da bolsa como um todo, como de uma determinada ação. Isso é uma série. Para o dia 0 é isso, para o dia 1, para o dia 2, para o dia 3 e assim por diante. E aí você pode tentar pegar esse sinal e tentar fazer uma previsão. Ah, mas não tem nada a ver. Galera, concorda, é uma coisa aleatória. Você pode errar, mas você tem umas tendências às vezes também. E você pode jogar em cima desse tipo de coisa. O pessoal que trabalha com investimento faz coisas desse tipo. Aí você tem que trabalhar com transformada Z, transformada de Fourier discreta, que é a transformada Z um pouquinho mais simples, digamos assim. Bem interessante isso, tá? E aí que você faz robô de investimento, essas coisas todas. Por isso que eles gostam desse pessoal. Por exemplo, esse é um problema que pode acontecer. Ó. Você sabe qual é a ideia da sequência, mas você não quer saber. Você quer saber um valor, vai estar muito lá em cima. Fica difícil você fazer esse cálculo. Né? Pensa bem, vai ficar difícil você fazer esse cálculo. É demorado, né? Difícil que eu falo é demorado. Você tem que pegar, né, para saber qual é o termo. Vamos lá. O termo, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7. Pô, o 157, cara, eu vou ter que andar pra cacete. Eu tenho que contar um de cada vez, vocês estão entendendo? Tem que fazer uma coisa recursiva. Porém, se eu pegar, né? Deixa eu pegar aqui essa nossa tabela. Vamos ver se a transformada Z pode me ajudar. Ó, vou copiar, tá? E vou colar aqui, ó, tá? E aí, vamos ver se eu consigo, através da transformada Z, eu também posso fazer o seguinte, eu vou usar até uma outra fórmula. Como assim você vai usar outra fórmula? Eu vou usar outra fórmula. Vou pegar essa aqui. Eu posso fazer essa aqui, ó, x, em vez de usar ali o y, vou chamar essa aqui, x de n mais 2 é igual ao x de n mais 1 mais o x de n. Posso, né? Posso fazer isso aqui também, concorda comigo? X de n mais 2 é o x de n mais 1 mais x de n, certo? Sabendo que o x de 0 vai ser 1 e o x de 1 vai ser 1 também, tá? Não funciona? Então, ó, x de, quando n é igual a 0, digamos assim, quando n é igual a 0, eu vou ter aqui 0, eu vou ter aqui 1 e aqui eu vou ter o x de 2, certo? Não posso fazer assim? Então vou partir disso aqui. Agora eu vou fazer a transformada Z desse cara aqui, ó, de x de n mais 2. Vai ser transformada Z de quem? De x de n mais 1 mais x de n. Como transformada Z é uma coisa linear, eu posso escrever assim, ó. Primeiro que eu já posso fazer isso aqui. Quanto é que é isso aqui? De uma maneira genérica, ó. Vai ser isso aqui, vai ser x de n mais 2, aqui eu vou colocar 2 aqui. Então isso aqui vai ser z ao quadrado vezes x de z, ó, z ao quadrado vezes x de z, menos somatório de n igual a 0 até 2 menos 1 até 1, de n igual a 0 até 1, de quem? De x. Ui! Eu nem preciso aqui, não vai precisar disso aqui não. Vai dar x de menos n, mas não preciso fazer, não estou fazendo deslocamento, né? Não precisa, acho que não precisa fazer isso. Não precisa colocar aqui, porque vai dar, vou botar aqui x de menos, vou botar aqui, eu usei aqui, né? Dá. Aqui, vem para baixo aqui, ó.
Podia ter usado outro também, né? Ah, não, aqui é x de n, desculpa, x de n, tá certo. Agora tá certo. X de n, ó. X de n, z elevado a 2 menos... Não, x de n menos 2. É isso, né? Esse é z elevado a m, somatório de 0, z elevado a m ainda vai dar z ao quadrado, né? Somatório de 0 até 1, x de n, z elevado a 2 menos n. 2 menos n. 2 menos n. Não, 2 menos n. Isso. Tá? M igual a 2. Estão vendo que M igual a 2? Ó. Tá vendo aqui, ó? 2. Legal? É igual. Transformado. Aí agora a mesma coisa para n mais 1, né? Então agora é 1. Então vai ser mais z elevado a 1, x de z, menos somatório de n igual a 0 até 0. Somatório de n igual a 0 até 0 só tem um termo. Concorda comigo? De 0 até 0 tem x de 0. Mas eu vou colocar aqui de x de n, z elevado a 1 menos n, mais a transformada z de x de n, que vai dar x de z. Beleza, encontrei vários x's aqui, certo? Agora eu vou pegar esse termo, vou pegar aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Então isso aqui, não. Esse cara aqui é o que está aqui. Esse cara aqui é isso aqui. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Copiar, vou colocar aqui embaixo. Colar. Agora deixa eu só trabalhar aqui em cima disso, tá? Trabalhar aqui em cima disso. Então vamos lá, como é que você vai trabalhar em cima disso? Vou escrever aqui, ó, o que vai ser. Vamos lá, vou até mudar de cor aqui, ó. Z ao quadrado vezes x de z. Agora vai aparecer aqui, ó. Esse somatório aqui tem dois termos. N igual a 0 vai dar x de 0, z elevado ao quadrado. Concorda? N igual a 0. Que mais? Mais x de 1, z elevado a 2 menos 1, que é 1. Certo? Beleza. Tá? Então, tem esse cara aqui, esse somatório, virou isso aqui. O outro lado vai ser z, x de z, certo? Depois, menos, aí vai ter um termo só. O termo aqui vai ser x de 0, z elevado a 1 menos 0, que é 1, certo? Mais x de z. Tá. E agora? Agora vamos substituir o x de 0 por 1, x de 1 por 1, x de 0 por 1. Legal? E aí vai ficar assim, ó. Z ao quadrado vezes x de z, menos z ao quadrado, menos z. Agora eu vou passar esse cara aqui, ó. Não, deixa assim. É igual a z, x de z, menos z mais x de z. Agora, tudo que tem x de z grande, eu vou colocar de um lado, e tudo que não tem, eu vou colocar do outro. Tá ok? Então vai ficar assim, ó. Z ao quadrado, x de z, menos z, x de z, mais x de z. Certo? Mais ou menos. Ninguém reclamou. Né? E aí do outro lado vai ficar z ao quadrado mais z menos z, é isso? Menos z. Legal? Tudo bem? Tá. E aí vai cortar esse z aqui, vai cortar com esse. E vou colocar agora o x de z em evidência. Então, o x de z vai ser x de z que multiplica z2
menos Z menos 1 é igual a Z2. Certo? Ou seja, eu encontrei o valor de x de Z. Que vai ser o quê? Vai ser Z2 sobre Z2 menos Z menos 1. Tá? E aí? E aí, se eu quiser saber o x de n, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer x de n transformada inversa de x de z. Como é que a gente faz isso? Como é que faz transformada inversa em Laplace? A gente não faz, quando tem um polinômio, a gente não faz expansão em frações parciais? Sim. Porém, importante ver isso aqui, tá? Tem que ver, tem que fatorar isso aqui, né? Concorda que tem que fatorar isso aqui? Né? Se for raiz complexa, vai ser uma determinada coisa. Se for raiz não complexa, vai ser outra. Vamos ver se vai dar complexa? B ao quadrado é menos 1 ao quadrado, certo? Vai dar 1. Já não vai dar complexo, porque deu menos 1 ali. Menos 4ac vai ser mais 4 vezes 1 vezes 1. Certo? Por que mais? Porque é 4 vezes 1 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então dá 5, não é isso? Então quais serão as raízes disso aqui? Essa raiz aqui vai ser, desse caso, essa aqui vai ser as raízes Z1, digamos assim, e Z2 vai ser 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. São as duas raízes. Certo? B é menos B, ou seja, menos 1 dá 1, mais ou menos raiz de B2, que é 1, menos 4ac, menos 4 vai dar mais 4, raiz de 5 sobre 2. Estão acompanhando? Então, basicamente, o que nós temos é isso aqui, ó, que x de z é igual a isso aqui, ó, Z2 sobre Z menos 1, porque é a raiz, né? Lembra quando você fatora? É menos a raiz menos a outra raiz, certo? Então é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que multiplica. Até posso colocar assim, né? Não, tá bom. Deixa eu apagar isso. Z menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. E aqui Z2. Se eu quiser fazer frações parciais, tem um probleminha aqui. Frações parciais na transformada Z dá uma zebrinha. Vou explicar porque dá uma zebrinha. Na verdade, quando você faz frações parciais, a gente quer sempre que o grau de cima seja menor do que o grau de baixo, senão a gente divide antes. Lembra que a gente falou? Divide antes. Mas na transformada Z não precisa fazer isso não. A gente faz assim, ó. A gente coloca x de z e divide por z. Esse é o macete para fazer as frações parciais. Aí você vai ver que sempre vai ficar... Se já tiver grau menor, pode fazer. Mas se tiver grau igual, né? Aí a gente tem que dividir, tá? Aí pode dar grau maior? Até pode, mas aí você divide uma vez, só a gente vai ver. Mas normalmente não vai dar, tá? Se der, eu explico lá qual é o macete. Então isso aqui vai ficar... Quando eu dividir por z, você concorda que fica z em cima? Né? Sobre z menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que multiplica z menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui, a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever que isso aqui é A sobre z menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais um B sobre z menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Na verdade, tirando esse número que está feio, né? Não é feio, isso aqui é a razão áurea, né? Aqueles valores, né? Não é nada feio isso aqui, né? Então,
a gente vai encontrar o A e o B, certo? Quando eu encontrar o A e o B, vocês concordam comigo que aí, se eu pegar esse Z e colocar para cima, vai aparecer um Z aqui e um Z aqui, e vai sumir ele aqui? Você concorda? Estão entendendo o que eu estou falando? Vai fazer isso, né? Se você multiplicar tudo por Z agora. E olha só, Z sobre Z menos alguma coisa, eu sei qual é a transformada inversa, olha lá. Z sobre Z menos uma coisa é simplesmente A elevado a N. Então, na hora de eu fazer a transformada inversa, preste atenção, vocês concordam que na hora de encontrar o x de N, ele vai ser isso aqui, ó, ele vai ser A vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a N, U de N, mais um B vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a N, U de N. Esse vai ser o meu termo geral. Vocês concordam comigo que vai acontecer isso? Vê se vocês entenderam. Ó. Não vai aparecer um Z sobre Z menos um menos A aqui? Não vai aparecer um Z sobre Z menos A aqui? Ó? Quando eu multiplicar por Z dos dois lados? Não vai aparecer um Z sobre Z menos alguma coisa aqui? Não é isso? Só que essas duas coisas são diferentes. Uma é 1 mais raiz de 5 sobre 2, a outra é 1 menos raiz de 5 sobre 2, não é? Pois bem, esses vão ser os meus A's, digamos assim, da tabela. Z sobre Z menos A, tá vendo aqui, ó? Tá dando para entender? Vai ser o Z sobre Z menos A. Então a transformada inversa disso vai ser o quê? Vai ser A elevado a N, U de N. Então a transformada inversa disso aqui vai ser o quê? A, que no caso aqui é 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a N, U de N. E a outra é B menos raiz de 5 sobre 2 elevado a N, U de N, certo? Eu tenho que encontrar o A e o B, que é na fração parcial que eu vou usar isso. Mas eu tenho que encontrar o A e o B. Não é nem difícil não, galera, é fácil. Encontrar o A e o B aqui não é difícil não. Mesmo com esse número feio aqui, não é difícil não, vocês vão ver, tá? Mas e aí, olha só, se eu quisesse saber qual era o termo 157 do valor lá do Fibonacci lá, eu simplesmente botaria A vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 157 mais B, 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a 157. Dá para fazer na calculadora rápido isso aí. Concordam comigo que eu estou falando? Certo? E aí você teria um valor. Vai dar um número inteiro. Ah, na minha calculadora não deu. Não deu porque ele provavelmente aproximou a raiz de 5 antes. E na hora de elevar ele fez uma outra aproximação. Mas provavelmente vai dar um número inteiro, mesmo assim, muito próximo de um inteiro. Está dando para entender o que eu estou falando? Por que você está falando que está no número inteiro? Porque é o termo geral da Fibonacci, tem que ser um inteiro. Entenderam como é que vocês conseguem chegar lá? Se você não fizesse isso, você não ia conseguir. E assim, professor, ia fazer 157 vezes aquela conta do anterior. Sim, mas eu quero que vocês façam em menos de um minuto. Menos de um minuto com calculadora, faz. Certo? Se você... Ah, não, mas aí tem que saber isso aqui. Beleza, mas... Perfeito, mas se você sabe fazer isso aqui, beleza. Como é que encontrar A e B? Somente finalizar o problema, tá? Vou encontrar A e B para finalizar o problema. Como é que encontrar A e B? Eu vou colocar aqui, ó, o A. Aí para encontrar A e B, eu não vou usar isso aqui não, tá, pessoal? O A e o B, não precisa do Z ali, certo? O A e o B é justamente daquela mesma forma do... O Z é só fazer a transformada inversa, ele volta para cima para poder usar a tabela. Porque na tabela não tem nada que não tenha Z em cima, então, sei lá, por isso você divide por Z para depois multiplicar por Z. Quando você faz fração parcial não aparece, lembra quando você fazia lá em Laplace? Não aparece quando é A sobre S mais 1, B sobre S mais 2, C sobre S mais 3, não tem um S lá em cima. Então eu faço assim, do jeito que eu estou fazendo agora, só que em vez de S é Z, certo? Então agora eu vou fazer aqui, ó. Quem é A? A gente já sabe como é que vai dar. É esse cara aqui, lembra? É esse cara aqui, né? Vou até copiar ele. Copiar, colar. Tá. Certo? Quem é? Vamos lá. Multiplicado por quem? Multiplicado pelo que está embaixo de A. Vocês lembram disso? Lembra que a gente fazia isso? Multiplicado por quem? Porque quem está embaixo de A? Z menos 1 mais raiz de 5 sobre 2
quando o z é igual a justamente esse valor aqui. 1. Lembra que a gente fazia S mais 1, a gente pode multiplicar por S mais 1 quando S é igual a menos 1. Não é? Isso aqui é quando Z é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Esse cara aqui, ó, vai cortar com esse cara aqui. Em cima vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2, porque é Z. Certo? Embaixo vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1, e aí, menos, menos aqui, ó, menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. Concordam comigo? É isso? Não, mas é menos esse cara aqui, ó. É menos esse cara aqui, então dá menos com menos dá mais. Ele fica mais, menos 1, mais raiz de 5. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui é 1. Esse cara aqui, ó, vou botar esse cara aqui, ó. Presta atenção. É aqui. Certo? Então, coloquei ele aqui. Isso aqui não é menos 1, menos com menos não dá mais, raiz de 5 sobre 2? Então, é isso aqui. Tudo bem? Bota todo mundo sobre 2. Certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Esse 1 aqui, note, já estou colocando aqui, ó. Esse menos aqui já é direto. Vamos fazer assim, pronto. Pra vocês entenderem. Tá? Desculpa aí, de repente ficou. Entendeu o que eu estou falando? Agora, o que vai acontecer aqui? Esse 1 aqui vai cortar com esse cara aqui. Certo? E aqui vai dar 2 raiz de 5. Que vai cortar com quem? Com o 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre... 1 não. 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5. Por que vezes raiz de 5? Porque é dividido pelo raiz de 5 que sobrou aqui. Isso aqui tudo vai virar o quê? Raiz de 5. Então, vocês concordam comigo que 1 mais raiz de 5 sobre 2 dividido por raiz de 5 não é a mesma coisa que isso aqui? Não é? Então, eu já coloquei aqui. O que vai acontecer então agora? Eu vou multiplicar tudo por raiz de 5. Aqui é raiz de 5. Tá? Vou multiplicar tudo por raiz de 5 em cima e embaixo. Então vai ser raiz de 5 mais quanto? Mais 5 sobre quanto? Sobre 2 vezes 5. Legal? Multipliquei por raiz de 5 os dois lados. Agora é álgebra, galera. Raiz de 5, raiz de 5. Certo? Então, ó, raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Raiz de 5 vezes 5, 5. Raiz de 5 vezes 5, 5 vezes 2, 2 vezes 5. Então, isso aqui deu o quê? Raiz de 5 mais 5 sobre 10. Legal? Esse é o A. Isso é igual a A. Legal? Para encontrar o B, vai ser esse cara aqui, que multiplica quanto? Que multiplica Z. Aqui a gente cortou Z menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Quando Z vale quanto? Quando Z vale 1 menos raiz de 5 sobre 2. Aqui era quando valia mais, agora é quando é menos, certo? Certo? Que galera, é uma constante, né? Se quiser botar um número para ficar menos complicado, mas pode colocar, mas não precisa, tá? Aí o que vai acontecer aqui? Esse cara vai cortar com esse. Isso vai dar o quê? B vai dar 1 menos raiz de 5 sobre 2 sobre... Aí, ó, 1 menos raiz de 5 sobre 2 menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Certo? O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai dar 1 menos raiz de 5 sobre 2. E aqui vai ficar 1 menos raiz de 5, menos 1, menos raiz de 5. Isso, né? Sobre 2. Tá? Esse cara aqui vai cortar com esse. Vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2, dividido por... Aqui vai dar menos 2 raiz de 5 por menos... menos 2 raiz de 5 sobre 2 dá menos raiz de 5.
certo? Ok? É mais ou menos o negativo ali, né? O que vai acontecer? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. É quase igual, né? Você tá vendo? Só que tem uns sinais diferentes. Então vai ficar raiz de 5 que multiplica menos 5 sobre menos 2 vezes 5. Então isso aqui vai dar menos... Quanto é que deu outro? Isso. Deu menos raiz de 5. Vou botar o menos aqui, vou botar aqui. Menos raiz de 5 menos 5 sobre 10. Certo? Esse menos eu botei aqui para cima. Tá? Quase igual, né? Só que aí tem um valor negativo. Isso aqui é o B. Então, qual é a minha fórmula geral de Fibonacci ali? Vai ser... Vamos lá. Raiz de 5 mais 5 sobre 10. Que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Né? Menos raiz de 5 menos 5 sobre 10. Que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. E aqui, tudo isso aqui, vezes u de n, né? Mas se não colocar, eu não reclamo não. É porque tudo isso só vale para n maior ou igual a 0. Tá? Tem que fazer as contas, se você quiser fazer aqui, né? Para ver se dá certo. Mas dá certo, acreditem em mim. Tá ok? Dá certo. Legal? Certo? Então é interessante isso aqui, né? É interessante. Essa é a fórmula geral de Fibonacci. Tá? Ok? E aí você vê, como é que você encontrou isso aqui? Usando transformada a Z. Né? Se você não tivesse transformado a Z, como é que você ia fazer isso? Não dava para fazer. Tá? Não dava para fazer. Legal? Quer dizer, dava, só que é tudo interativo. Notem que a interatividade, ela às vezes é interessante. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu não precisei fazer interatividade. Eu fiz uma expansão em frações parciais com números feios, na verdade são bonitos, porque aqui é a razão áurea, etc. Fibonacci está na natureza o tempo todo. Na verdade, esses números são bonitos, mas tem raiz, né? Tem raiz de 5, né? Tem coisa irracional. Agora, vamos supor que eu queira descobrir, olha que coisa interessante, ó. Vamos supor que eu sei que a minha função f de z, vou colocar aqui, é dada por 2z ao cubo mais 3z ao quadrado mais 2z mais 1, por exemplo. E embaixo ela é assim, ela é z ao cubo menos 2z ao quadrado mais z menos 2, certo? Essa é a minha transformada z, tá? Pô, se eu quiser fazer a transformada inversa, tá? Já ia dar um trabalhinho, né? Como assim trabalhinho? Porque eu teria que fatorar embaixo, concordam comigo? Para poder fazer a expansão em frações parciais, né? Pô, fatorar embaixo, 1 dá? 1 menos 2 mais 1 menos 2, não vai dar, né? Menos 1 dá menos 1, menos 2... menos 1 não dá mesmo. Tá, talvez eu tivesse uma maneira de encontrar isso aqui, fazer uma fatoração aqui, né, encontrando alguma raiz aqui, mas não consegui, tá? E aí fica difícil fazer a transformada inversa não está fatorado, fica difícil aqui. Mas vamos supor mesmo que tivesse fatorado, vamos supor que tivesse assim, ó, vou botar aqui diferente, vamos botar aqui, ó, z mais 1, z menos 1 e z mais 2, certo? Se tivesse fatorado, dava para fazer isso aqui, ó. Dava para fazer, lembra que para fazer você tem que dividir por z, aí em cima ia ficar assim, ó, ia ficar 2z ao cubo mais 3z ao quadrado mais 2z
mais 1. Ué, ficou igual? Ficou, porque não dá para dividir todo mundo por Z em cima, né? Dividido por todo mundo por Z em cima vai ficar 1 sobre Z, não dá para cortar, você está entendendo? E aqui embaixo vai ficar assim, ó, Z mais 1, Z menos 1 e Z mais 2. Legal? E aí você pode fazer o quê? Você pode fazer expansão em frações parciais, vai dar A sobre Z mais B sobre Z menos 1, mais 1, mais C sobre Z menos 1, mais D sobre Z mais 2. Concorda comigo? Beleza. E aí? E aí eu posso, para fazer a transformada inversa disso aqui, ó, para fazer a inversa disso aqui, né? Inversa. Eu encontro o f de n. E aí eu simplesmente consigo encontrar, se eu quiser saber quem é o f de 0, é só colocar o f de n e botar n igual a 0. Se eu quiser saber quem é o f de 2, é só pegar o f de n e encontrar o n igual a 2. Concorda comigo? Consigo com qualquer valor, não é? Porém, isso vai dar um trabalhão. Concorda que vai dar um trabalhão? Tem que encontrar o A, o B, o C, o D, certo? Depois tem que... Encontrou o A, o B, o C e o D. Aí você vai pegar esse Z aqui, ó, vai colocar aqui em cima, vai ficar transformada inversa de A. Quem é a transformada inversa de A? É a transformada inversa de A vezes uma constante 1, concorda? E a transformada inversa de A vezes a constante 1 pela linearidade é a transformada é o A vezes a transformada inversa de 1. E a transformada inversa de 1 a gente já viu que é o delta de n. Então, quem vai ser a sequência? Vai ser A vezes delta de n. E a outra? E o B? O B, desculpa, aí você vai encontrar o B. Qual é a transformada inversa de Z sobre Z mais 1? O que é Z sobre Z mais 1? É Z sobre Z menos 1. Porque não é Z sobre Z menos 1? Então vai dar menos 1 elevado a n. Mexeu aqui. Menos 1 elevado a n. Espera aí. Pronto. Vai dar menos 1 elevado a n, né, que multiplica o b. A transformada inversa de z sobre z mais 1. Quem é a transformada inversa de z sobre z menos 1? É 1 elevado a n, que é a mesma coisa que u de n. Né, u de n, porque é 1 elevado a n, u de n, 1 elevado a n é sempre 1 e u de n. E quem é a transformada inversa de z sobre z mais 2? Por que você está falando z sobre z mais 2 se não tem nenhum z aqui? É porque esse cara vai para cima quando vocês encontrarem, entendeu? Você primeiro divide, depois você multiplica. A gente vai fazer mais exemplos, vocês vão ver como é que é. Porra, podia fazer isso aí, podia, mas não vou fazer não, dá muito trabalho. Porque eu não quero encontrar, por exemplo, todos os termos da sequência. Vamos supor que eu só quero descobrir quem é o f de 0, o f de 1 e o f de 2. Eu posso encontrar o f de n, botar n igual a 0, n igual a 1 e n igual a 2? Posso, sem problemas. Mas eu vou ter um trabalho grande, concordam comigo? Para encontrar o f de n aqui, não vou ter um trabalho grande? Tem que encontrar o A, o B, o C e o D. É um trabalho grande, certo? Posso errar em conta, não é isso? Ah, mas não é tão difícil assim não. Sim, concordo, não é tão difícil assim não. Não é nada impossível, tá? Porém, vai dar um trabalho. Legal? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu multiplicar esses três caras aqui. Isso aqui vai dar Z2 menos 1, multiplicando 2, não é isso? E aqui vai dar Z mais 2, não é? Se eu multiplicar isso aqui, vai dar Z ao cubo mais 2Z ao quadrado menos Z menos 2, não é isso? Esse é Z ao cubo mais 2Z ao quadrado, isso aqui é 2, né? Menos Z menos 2. É isso aí. Agora olha só que coisa interessante. Vamos pegar esse cara aqui e vamos pegar esse cara aqui e vamos dividir esse por esse. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar 2z ao cubo mais 3z ao quadrado mais 2z mais 1. Eu vou dividir por z ao cubo mais 2z ao quadrado menos z menos 2. Tudo bem?
Como é que a gente divide isso aqui? Como é que divide polinômio? Divide os maiores graus, não é isso? Então agora, vou até botar aqui, vai dar 1, não, vai dar 2. Concorda que vai dar 2 aqui? Aí você escreve aqui, ó, 2 vezes z ao cubo, mais 4 vezes z ao quadrado, menos 2z, menos 4. Só que você vai o que fazer aqui? Você vai subtrair isso, certo? Não é como a gente faz a divisão? Tá? Então isso aqui vai dar quanto? Ó, esse cara vai zerar, certo? Depois vai dar 3, aqui vai dar menos z ao quadrado, aqui vai dar 4z, e aqui vai dar mais 5, concordam? E eu parei de dividir, porque agora o grau é menor, né? Eu teria que colocar uma vírgula, não é isso que a gente faz lá? Né? Teria que colocar uma vírgula se a gente estivesse trabalhando com números, mas aqui não é o caso, né? Então, olha só, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou continuar a dividir. Mas para continuar a dividir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aparecer um z ao quadrado aqui. Eu só tenho z ao cubo ali, concorda que eu só tenho z ao cubo? Mas se eu colocar aqui agora menos z a menos 1, por que menos? Porque quando eu fizer menos z a menos 1 e multiplicar por z ao cubo, vai dar menos z ao quadrado. E por que você quer o menos z ao quadrado? Você quer, quando fizer a subtração, tem que dar o cara que está em cima, você está entendendo? Para você zerar aquele z ao quadrado. Está dando para entender o que eu estou falando? Então agora aqui vai dar quanto? Menos 2z, menos 2z. Aqui vai dar mais o que? Mais 1, concorda que vai dar mais 1? Menos z ao quadrado, menos z, dá mais 1, vezes z a 0, não é isso? E aqui vai dar mais 2z a menos 1. Apareceu um termo aqui a mais, que é o z a menos 1. Estão vendo que apareceu o z a menos 1 aqui? Por quê? Porque você multiplicou o menos z a menos 1 por menos 2, menos com menos dá mais, 2z a menos 2, menos 1, certo? Agora tem que pegar isso aqui e colocar o que? Menos aqui e somar. Não é isso? Quando eu fizer isso, vai cortar esse, não é isso? Aqui vai dar quanto? 6z. Aqui vai dar quanto? 4. E aqui vai dar menos 2z a menos 1. Certo? Continua. Como assim? Agora você tem que ter um 6z aqui, não tem que ter um 6z aqui? Como é que você faz para ter um 6z? Você multiplica isso aqui por 6z a menos 2. Concorda que vai dar um 6z a menos 2? Não é? Então, ó, 6z a menos 2. Quando você multiplicar por z a menos 3, vai dar 6z. Certo? 6z a menos 2. Multiplicar por 2, aqui vai dar 12. Não é isso? Depois, 6z a menos 2 por aqui vai dar menos 6z ao menos 1. Certo? E aqui vai dar menos 12z a menos 2. Soma isso aqui. Zerou isso aqui. E aqui ficou quanto? Ficou 4 menos 12 dá menos 8, certo? Não é isso? Depois aqui vai ser mais 4z a menos 1. Mais 12z a menos 2. E você concorda que você pode continuar indefinidamente? Concorda? O que vai acontecer aqui indefinidamente? Vai aparecer aqui algum z a menos 3, z a menos 4, z a menos 5, z a menos... Até pode teoricamente zerar em um tempo lá. Vai que você pega uma sequência que depois é tudo zero. Sei lá, pode acontecer. Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Legal. Agora, olha só. Qual é a definição de transformada z de uma sequência? É somatório de n igual a 0 até infinito de f de n, z elevado a menos n, não é? Essa é a definição, não é? Bota esse somatório por extenso. Você concorda que vai ser f de 0
z elevado a menos 0, mais f de 1, z elevado a menos 1, mais f de 2, z elevado a menos 2, mais indefinidamente. Concorda comigo? Não é? Então é f de 0, z elevado a menos 0, que simplesmente é 1. Então vai dar, isso aqui é a mesma coisa que f de 0, mais f de 1, z elevado a menos 1, mais f de 2, z elevado a menos 2, mais assim por diante, não é? Olha só o que deu aqui. Um cara, vou botar aqui, vou escrever de outra maneira. Vou escrever isso aqui assim, ó, como f de 0, mais f de 1, z elevado a menos 1, mais f de 2, z elevado a menos 2, mais indefinidamente. Não posso escrever assim? Posso, porque é. Então olha só, então f de 0 vale quanto? 2. Quanto é que vale o f de 1? Menos 1. Concorda que o f de 1 é menos 1? E quanto é que vale o f de 2? 6. Entendeu o que eu estou falando? Essa divisão longa vai me dando todos os termos da sequência. São os coeficientes da divisão, são os valores, né, o valor que deu na divisão, certo? Ok? E aí você simplesmente encontra, né, se eu quisesse, por exemplo, o f de 3, eu tinha que continuar a dividir. O f de 3 ia dar menos 8, certo? E assim por diante. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai continuando assim, certo? E aí você simplesmente encontra todos os valores da sequência. Só que você, para encontrar o valor 100, você tem que fazer 100 vezes essa divisão. Não dá. Se você tiver que encontrar o valor 100, é melhor você fazer a transformada inversa, encontrar o f de n mesmo. Aí tem uma... Como é que você faz a transformada inversa? Faz isso aqui, ó. Tem que encontrar o a, o b, o c e o d. Ó, o f de n, ó, se vocês querem saber, vai ser a vezes delta de n. Tem que encontrar, tá? Mais b, que multiplica menos 1 elevado a n, mais c, que multiplica 1 elevado a n, mais d, que multiplica menos 2 elevado a n, tudo isso vezes u de n, tá? Ok? E aí você encontraria esses valores aí para o n igual a, por exemplo, se o n igual a 100, por exemplo, encontrar isso aqui é fácil. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1 também, certo? Vai dar 1 não, vai dar 1 vezes b, c, todo mundo para entender? Eu tenho que encontrar primeiro os a, b, c e d pela fração parcial. Galera, eu vou fazer só exercício, entendeu? Inclusive os da lista. Quarta que vem, sexta-feira eu faço a lista, já começa a fazer exercício, tá? Quarta que vem eu dou a nota para vocês lá das provas, e a gente continua fazendo só exercício até a prova, tá? Então, a prova é dia 29. Então a gente vai ter a semana que vem, a outra semana também, e mais a sexta-feira, ou seja, 5 aulas só de exercícios, tá? Sem teoria. Teoria é simples. Teoria é simples até porque a gente já viu expansão e frações parciais. A gente só vai relembrar. Mas tem um monte de detalhes. Muito detalhe de potência. Entendeu? Então a gente vai ver como é. Por exemplo, o cara... você quer fazer um deslocamento, aí você tem que fazer o deslocamento da sequência em todo. Então, para essa sequência A elevado a n, se você quiser fazer um deslocamento, vai ser um A elevado a n menos 1, por exemplo, se você fizer um deslocamento, né? Porque você está fazendo de n para n menos 1. Aí você fala, pô, como é que faz isso? Como é que faz para aparecer um A elevado a n menos 1? Pô, se você tem um A elevado a n, A é uma constante, para aparecer um A elevado a n menos 1, é só você dividir por A. Você está entendendo? Aparece A elevado a n, se você divide por A, vai aparecer o n menos 1. Então é um macete para aparecer os números. Vocês vão ver como é que funciona, certo? A mesma coisa, se quisesse encontrar um n menos 2, aí você divide por A ao quadrado, porque A elevado a n dividido por A ao quadrado vai aparecer um n menos 2. Vocês vão ver isso nos exercícios, tá? Isso é bem macete matemático, vocês viram lá no pré-vestibular, entendeu? Então a gente vai usar isso, muita potência, né? Tem uns detalhezinhos aí que a gente tem que usar, tá? Beleza, tá feito aí.
Então vou postar essa aula aí e todas as aulas hoje ou amanhã, e na sexta-feira eu faço a lista e a gente começa a fazer os exercícios, certo? Aí vocês vão ver como é que são os tipos de exercícios. Mas são muitos, assim, eu não tenho uma prova aqui, mas aí vocês vão ver, por exemplo, você quer saber, por exemplo, qual é o termo geral de uma série tipo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, né? Aí você fala, pô, que série é essa aí? Vocês vão ver que isso aí parece quase com um degrau unitário, que é um o tempo todo, né? Só com os zeros no meio. A gente tem que tentar fazer uma relação aí. Essas são as coisas, são uns problemas bem interessantes. Aí você fala, mas para que serve isso? Para que serve essa série aí? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Você pode usar ela muito quando você quer, por exemplo, fazer um depósito de 3 em 3 meses, né? Então você coloca, ó, primeiro mês você deposita, nos outros 2 meses você não deposita, depois você deposita. Tá dando para entender? E aí você usa muito isso aí, você precisa saber qual é a transformada a Z, para você saber, por exemplo, quanto é que vai dar um valor de alguma coisa usando juros. É bem legal você usar essas coisas aí. Você começa a ter umas aplicações assim, digamos, econômicas bem interessantes, né? Bem interessante mesmo. Por isso que eu falei que o pessoal muita gente que vai para o mercado financeiro é por causa disso, conhece algumas coisas, tudo bem, vai trabalhar só com isso? Não, tem gente que vai trabalhar com outras coisas, mas eu estou dizendo aqui que o cara pode realmente mexer nisso aí se ele conhece o assunto profundamente. Tá legal? Falou, galera, tá feito aí. Até mais. Falou.